dia 10 de setembro, segundo a nossa agenda, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nós convidamos a estar conosco nos estúdios, mais uma vez, a psicóloga Drica Prates, para falarmos desse tema que talvez seja um dos, se não o mais difícil, acredito eu, da psicologia. Drica, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios e obrigado pela participação. Bom dia, eu que agradeço estar novamente aqui. Bom dia para você que está nos ouvindo ou nos assistindo pela internet. Drica, e um tema bastante complexo, né? É um tema delicado, é um tema triste, porém, por outro lado, é bom que nós tenhamos um espaço para falar, para informar, para que as pessoas saibam como reagir, né? Algumas pessoas estão perdidas. Comentávamos até agora há pouco que a gente percebe que ainda existe o tabu, né? Isso a gente consegue ver, né? Mas hoje acho que menos até, né? A imprensa está conseguindo achar, graças aos profissionais como você, obviamente, ter esse espaço para poder falar de um assunto tão importante, né? Porque se não partir de um profissional, a gente fica meio receoso em estar, às vezes, ajudando ou até mesmo atrapalhando uma pessoa nessa situação. Mas, Drica, como identificar alguém que precisa de ajuda e como se há a possibilidade de se chegar a uma conclusão que a pessoa corre um risco deste autoextermínio? Sim, a pessoa que pretende se matar, ou ela ainda não pretende se matar, mas ela já não quer mais viver, porque é diferente. Existe a vontade de morrer, existe a ideação suicida, existe a tentativa de suicídio e existe o suicídio propriamente dito. Cada uma dessas fases, a pessoa se comporta de uma forma diferente em todas elas, com exceção do suicídio que chega a ser efetivado, existe possibilidade de ajuda e de reversão. Eu tenho um vídeo no meu canal, para quem ainda não se inscreveu, Drica Prates Psicóloga, é só procurar no YouTube, explicando melhor sobre isso, sobre cada uma dessas fases. Mas o importante de entender é, se a pessoa começa a reclamar que não vê mais sentido na vida, se a pessoa ela dá sinal de desinteresse pelas coisas que antes ela se interessava, é momento de dar atenção. Uma mãe veio falar comigo pedindo orientação sobre a filha, que falava que não via mais graça na vida, que qualquer dia desses ela ia se matar. E aí a mãe disse aquela frase que a maioria das pessoas fala para mim quando se refere a suicídio: mas eu acho que ela não vai se matar coisas de cima nenhuma, ela tá fazendo isso para chamar atenção. Então, se você quer identificar e ajudar alguém que pretende se suicidar antes de que essa pessoa se suicide de fato, é só você perceber se tem alguém querendo chamar a sua atenção. Porque se essa pessoa está querendo chamar a sua atenção, ela precisa da sua atenção. Então, dê a sua atenção. Porque muitos vêm para mim com a desculpa de que é para chamar a atenção e por isso não fazem nada. Mas é exatamente porque estão tentando chamar a atenção que a atenção precisa ser dada. Então é simples. Sempre que você sentir que alguém, seja uma criança, um adolescente, um idoso, está fazendo algo para chamar a atenção, essa pessoa está, de fato, precisando da sua atenção. Não espere ela recorrer a medidas extremas, como a tentativa de suicídio, para dar essa atenção, ou para reclamar depois: nossa, mas por que eu não fiz, por que eu não falei? Então, se quiser reconhecer, ponto base, esteja atento. Ou seja, nem sempre você falou um detalhe que é interessante mesmo, talvez até muitos de nós tenhamos isso, né, de pensar no chamar a atenção só pelo lado de querer aparecer, quer ser o estrela, quer ter atenção para si. E realmente nós não nos preocupamos qual que é o teor desse chamar a atenção, né? Então é realmente um fator, você foi falando, eu fui aqui imaginando, e você tem plena razão dessa colocação. Drica, tristeza, solidão, hoje são também assim, detalhes importantes a serem observados que podem trazer a pessoa a um pensamento de autoextermínio? Sim, a tristeza, ela é normal.
A tristeza, quanto mais você detesta ela, pior vai ser para você, porque você vai ficar triste em algum momento, porque a vida não é perfeita de fato. Então, ter essa expectativa em relação da vida, que você esteja sempre alto astral, e isso está sendo exigido muito dessa geração. As pessoas falam muito que essa geração é uma geração Nutella, é uma geração fraca, mas muita coisa é exigida dessa geração que não era exigida das outras gerações. Eu costumo brincar que quando eu era criança, eu achava que uma mulher que saía de roupa curta na rua, ela de fato tinha motivos para ser estuprada, por exemplo. E nós estamos numa geração onde esse tipo de coisa é questionado. Outras gerações não questionaram. Então exige da nossa geração agora, dessa nova geração, muito mais posicionamento social, muito mais posicionamento político e muito mais sucesso. Há uns tempos atrás, nas gerações passadas, era tudo bem você decidir ser um agricultor, um jardineiro. Hoje, infelizmente, parece que as pessoas são obrigadas a terem um curso superior, a terem uma empresa, a serem empreendedores. É muito difícil educar essas pessoas para elas saberem que imagina uma vida sem ninguém plantando. O que a gente vai comer? Sim. Essas pessoas também têm... elas têm sucesso naquilo que elas fazem. Então, tudo isso, toda essa mobilização social, essas expectativas, elas encontrando lugar no coração e nas emoções dessas pessoas, podem ser uma sementinha que frutifique ansiedade, que frutifique depressão. E no que se qualifica a ansiedade e a depressão? Do que a tristeza ou preocupação, que é comum à vida humana, é a falta de motivos. É quando não existe nada plausível para você estar se sentindo assim. Não é como, eu terminei um relacionamento, tô aqui chorando horrores porque eu terminei. Uma coisa boa para diferenciar é o seguinte: se você chamou uma pessoa triste para ir ao shopping, por exemplo, passear, vamos passear, essa pessoa ela pode ir. Ela só não quer. Ela que não quer, ela decidiu não ir. Na depressão e na ansiedade, não. Ela até que queria ir. Ela queria muito. Lá dentro dela, ela tinha muita vontade de fazer, mas ela não pode. Essa é a diferença, ela não consegue. Então, das depressões, ansiedades e situações patológicas, a diferença é essa: a pessoa, ela não tem mais controle sobre aquilo que ela sente, sobre a sua energia, e tem tudo a ver com um contexto complexo. Por isso a importância de procurar um psicólogo, porque nem sempre nós, na vida cotidiana, temos condições de analisar todo esse contexto, de ver onde é que foi, que semente que foi plantada na vida emocional dessa pessoa e que se transformou nessa árvore de frutos amargos. Drica, alguns sentimentos que você citou, e eu vou incluir alguns outros, nós somos de tristeza, solidão, deixa eu incluir aqui, decepção, arrependimento, porque o arrependimento eu penso muito assim, que talvez seja o único ou um dos únicos sentimentos que dependem exclusivamente de nós, né? O arrependimento só parte da pessoa. Eu não posso estar arrependido pelo Carlos, não posso estar arrependido por você. Estou arrependido por algo que eu fiz ou eu não fiz. Esses sentimentos, você acredita que eles têm que ser vividos ou esquecidos? Ou seja, a pessoa, por exemplo, com a decepção, é melhor ela encarar, tentar melhorar ou resolver, se a decepção for com alguém que resolva de uma certa forma e ela sai mais fortalecida, ou realmente procurar esquecer aquilo é o melhor caminho? Boa pergunta. Todas as nossas emoções, ela tem seu correspondente adoecedor. Então, o que eu quero dizer com isso? Medo. Medo é ótimo. É uma forma do nosso corpo se defender, é uma forma de nós reconhecermos o perigo. Agora, o pânico é um correspondente do medo que não nos ajuda, só nos paralisa. O medo ativa seu sistema de fuga ou de esquiva para você se proteger. Então, eu tô vendo ali um meme, né? 2 caras numa moto. Se eu já sei que 2 caras numa moto podem ser assaltantes, eu vou passar pro outro lado, eu vou já me precaver. Isso é o que o medo faz. O pânico faz eu me paralisar. Verdade. Não saber mais o que fazer e ficar ali à mercê. Então, quanto você falou arrependimento é ótimo, é excelente, porque com o arrependimento você consegue identificar onde foi que você cometeu o erro, e aí você consegue traçar uma nova rota e
tentar novamente, dessa vez acertando. Você também pode identificar quando foi que você feriu alguém, e aí você cria uma forma de se desculpar com essa pessoa para não perder aquele relacionamento. Então o arrependimento, ele é super útil. Só que o correspondente adoecedor do arrependimento é a culpa. E quando a pessoa se sente culpada, ela não cria uma estratégia, ela se paralisa, ela não sabe mais o que fazer, ela começa a adquirir um monte de pensamentos obsessivos, um monte de pensamentos que colocam ela para baixo, que fazem ela sentir que para a vida dela não tem mais jeito, que o relacionamento dela acabou mesmo, que a vida profissional dela acabou mesmo, que tudo é culpa dela, e não sabe como reagir a isso. Então é importante identificar, mas as emoções, em geral, elas são úteis, todas elas são úteis. A raiva demonstra que alguém invadiu o seu espaço, que alguém está te invadindo, fazendo além do que aquilo que era permitido ela fazer com você. Então, para que serve a raiva? Para você identificar isso, conversar com a pessoa e proteger seu mundo individual. Se não está acontecendo isso, se só está te atrapalhando, é porque está indo para o lado adoecedor. Falar é necessário, ouvir é essencial. Grupo Imbira de Comunicação, Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio. Hoje, dia 10 de setembro, dia mundial, né, de prevenção ao suicídio. Estamos recebendo a psicóloga Drica Prates no nosso Imbira Notícias. Drica, quanto ao suicídio, também é uma questão muito difícil, né? Como abordar alguém que pensa sobre o suicídio? Essa pessoa, se você tem alguém numa convivência, ela vai te dar sinais. Você não precisa chegar do nada dizendo, mas e aí, você já pensou em morrer hoje? Não é assim. Normalmente ela vai falar alguma coisa do tipo, eu tô chateado, não tô satisfeita, eu acho que a vida não tem sentido. E aí você não foge disso, entende? Você vai e acolhe esse momento, pergunta mais sobre como a pessoa está se sentindo, procura um psicólogo para esta pessoa. Se você não tem condições financeiras, tenta ir ao SUS. No SUS não é particular, assim, com um paciente de cada vez, como é o caso do consultório particular, mas é muito melhor do que nada. O SUS normalmente atende em grupo. E é muito melhor do que não fazer. E tomar os devidos cuidados com a sua saúde emocional também. Porque sabe o que acontece, Márcia? É porque muitas pessoas que têm gente com depressão na família têm dificuldade porque suga a energia da própria pessoa. Às vezes você vai tentar ajudar e quando você vê, você também está mal. E aí, acaba que muitas pessoas perguntam pra mim, Drica, depressão é hereditário? Porque é muito comum, a mãe tem depressão, depois o filho tem depressão, mas não é porque é hereditário, é porque uma pessoa com depressão dentro de casa cria uma atmosfera que faz com que a energia das outras pessoas também seja sugada, e aí acaba criando um ciclo de várias pessoas depressivas na mesma família. E por isso é importante procurar uma ajuda profissional, para que ninguém se sobrecarregue e daqui a pouco não faça igual o vírus, né? Um vai puxando o outro e todo mundo sem esperança, sem sentido na vida. Então procure, além de cuidar do outro, também cuidar de si mesmo. Se você pensa em morrer e você não encontra apoio com a sua família, não encontra apoio com alguém, porque muitas vezes essas pessoas também não estão preparadas, essas pessoas amam você, mas não se sentem preparadas para lidar com isso, você também pode ligar no CVV, que é um centro de apoio à vida que eles atendem. Eu não vou lembrar agora o número de cor, mas é só pesquisar aí na internet CVV, que sempre tem alguém disponível para te atender e para te dar apoio quando você pensar em se suicidar. Então existem vários meios de encontrar ajuda. Drica, olha só a participação do Getúlio aqui conosco, internauta. Eu agradeço, Getúlio. Ele diz o seguinte: eu queria saber da Drica, uma pessoa que mata uma outra que ela gosta e depois se suicida, é egoísmo dela ou ela já tinha tendência ao suicídio? Essa pergunta foi excelente. Por quê? Porque nem todo mundo que se mata tinha um diagnóstico de depressão. E também não é só a depressão que leva alguém a se matar.
sentimento de culpa, a ansiedade, medo de alguma coisa que possa acontecer no futuro. A gente tem um exemplo bíblico que é muito interessante, que é o exemplo de Judas. Então, quem lê a Bíblia conhece, né, a história de Judas. Judas traiu Jesus, depois que ele viu o que ele tinha feito, ele ficou, putz, fiz algo errado. Ele não conseguiu lidar com isso e se matou. Judas não era um cara com depressão. Você não tem nenhum outro indício na história dele na Bíblia que ele tinha sintomas de depressão. Mas ele era uma pessoa que muito orgulhosa. Ele não gostava de errar. Então, muitas pessoas que se matam e matam outras pessoas, na maioria dos casos, pelo que eu vejo nas notícias, são pessoas que cometeram algum erro ou falharam na vida em algum momento, como, por exemplo, foram demitidas, cometeu algum delito e vai ter alguma consequência, não conseguiu lidar com essa consequência e ficou com medo das pessoas que ele ama terem que responder por ele. Então, essa pessoa que mata outras pessoas e depois se mata outras pessoas que elas amam, elas, na cabeça delas, elas estão protegendo as pessoas que elas amam. Na cabeça delas, morrer junto com ele é muito melhor do que ficar para sofrer as consequências do seu próprio erro. Fui demitido, estou com dívida, vou morrer e deixar minha família com dívida também, para eles sofrerem o que eu não quero nem para mim? Então vou matar todo mundo, que nós todos ficamos livres deste problema. Então, não é um indicativo de depressão e também não é egoísmo, mas é um desequilíbrio emocional. Então, isso é importante. Ninguém está imune a passar por problemas emocionais, a menos que cuide da vida emocional. E isso é raro, né, Márcio? Infelizmente, poucas pessoas dão atenção para a saúde emocional e cuidam das suas emoções, porque algo pode acontecer, uma crise muito grande, que desencadeia esse desequilíbrio emocional. A pessoa entra no que eu chamo de um limbo de pensamentos bem difíceis, de pensamentos obsessivos, e esses pensamentos levam a pessoa a cometer algo que não cometeria se ela tivesse equilibrada em algum outro momento da vida. A Gabriela participa conosco em cima do que o Paulo Maurício falou agora há pouco, que é o trabalho na Vera Cruz, e disse que perguntou o senhor falou que estava andando à toa. Ela só expõe a opinião dela, é muito importante. Ela só achou o comentário desse ouvinte um pouco infeliz. A pandemia está deixando várias pessoas com o psicológico muito afetado. Eu mesmo, o caso dela dizendo, está em tratamento. Às vezes, esse senhor que ele diz que está dando volta no ônibus pode estar, na verdade, depressivo. Problema em casa e arrumou esse refúgio de estar andando no ônibus. Ela diz até, julgar o outro é muito fácil quando não se sabe o que se passa dentro dele. Ela pede um pouco mais de empatia com o próximo. Obrigado, viu, Gabriela, por estar participando conosco. Vamos fazer mais um intervalo, Carlos? A gente volta já já. Falar é necessário, ouvir é essencial. Grupo Imbiara de Comunicação, Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. A psicóloga Drica Prates aqui conosco. Vamos deixar antes do intervalo, Drica, como o pessoal pode contactar com você? Ah, sim. Eu atendo no consultório, lá no centro, na Rua Rio Branco. Então, se você precisa de um psicólogo para atendimento particular, eu atendo tanto individual quanto casal, para quem está com problema no casamento, mas não quer se divorciar, e família, para quem tem problemas de relações familiares. Além disso, Márcio e outras pessoas que estão nos assistindo, eu também faço palestras, consultorias em empresas. Então, se você sente que a sua empresa está difícil de levar agora nessa pandemia, seus colaboradores estão desmotivados, tá muito difícil gerenciar a parte humana da sua empresa, você também pode entrar em contato comigo, que eu faço esse tipo de trabalho, tá? Vocês podem me encontrar no Instagram, no @DricaPratesPsi, Drica Prates, PSI, Drica com C mesmo, tá? E vocês também podem entrar em contato no WhatsApp com o número 3499840 4842. Aí, para esses atendimentos, Drica, com agendamento. Com agendamento. O meu primeiro atendimento é gratuito. Olha que ótimo. Então, se você tem medo, você não sabe se a terapia é para você, ou você sente vontade, mas não sabe como funciona, não sabe o que tem que fazer, ou se você acha que não consegue pagar, que talvez seja muito caro, qualquer preocupação que você tenha, pode ficar tranquilo, você marca essa sessão gratuita e lá a gente faz todo o possível para te ajudar a ser acompanhado. Parabéns. E ter uma vida mais feliz.